É um prazer estar aqui com vocês hoje nessa manhã, né? Para quem está no Brasil, essa madrugada. Para nós também, né? Quase uma madrugada. Mas é uma honra estar aqui falando mais uma vez da palavra do Senhor, né? Aleluia. Então, nós estamos hoje no Provérbios 17. Nós estamos já no 17º dia. E que benção que quem está aqui invicto, parabéns, né, por estar nessa campanha, né? É tão bonito quando o cristão entende, né, que dessa palavra ela provém direções, consolo, né? Ela nos adverte, nos exorta, nos ensina, né? E que benção que você está aqui entendendo isso, o valor dessa palavra. Em Provérbios, a gente sabe que quem escreveu o livro de Provérbios foi um homem, né, que a única coisa que ele pediu a Deus foi a sabedoria. E a sabedoria, ela vem de Deus. A sabedoria, ela não é da terra, ela é de Deus, né? A inteligência é da terra, mas a sabedoria, ela vem do alto, né? O saber de uma forma, porque nós somos limitados, nossa mente é limitada, a gente não consegue entender absolutamente tudo, né? Deus falou isso para Jó, sua mente é limitada. Então, nós somos limitados em cultura, nós somos limitados. Então, a sabedoria, que é aquilo que você vê no todo, que Deus abre a sua mente, você consegue chegar no todo. Deus deu isso para Salomão. Então, quando a gente lê esse livro, é um livro recheado de muita sabedoria. E a sabedoria, ela te prospera. A sabedoria, ela te direciona. Então, quando a gente fala assim, eu quero ser próspero, na verdade, eu quero ser sábio. Porque com a sabedoria, você consegue administrar. Então, por isso que é necessário nós termos essa sabedoria. E esse livro, ele nos deixa essas lições que se a gente consegue nos guiar e acreditar e cumprir e viver, eu não sei se está muito escuro aí para mim. Tá me enxergando bem ainda? Não sei se Pra mim tá bem. tá bom? Então tá Aí, bem. ó. Então vamos começar, né? No Provérbios 17, ele já começa com o primeiro versículo, que ele diz assim: melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas, né? Ou seja, ele está dizendo assim que é melhor você ter um bocado seco, ou seja, é melhor você estar na escassez e ter tranquilidade do que você ter abundância, você ter prosperidade, mas ter contendas. Então, ou seja, aqui a gente já começa aqui falando que às vezes o que a gente pensa que o equilíbrio da casa está na fartura, né, na prosperidade, no muito, na abundância, e na verdade não é. Na verdade, o equilíbrio da casa ela está exatamente quando a gente consegue ter uma comunicação tranquila, né? Então a gente já começa aqui tendo essa lição familiar, né? Porque quando ele fala de casa, ele fala intimidade. Então, assim, não é nem que seja marido e mulher, que às vezes tem gente aqui que ainda não casou, né? Às vezes está ainda morando com os pais, ou às vezes tem pessoas aqui até que já estão em outro país, morando com outras pessoas. Então, assim, ele fala que é melhor você estar dentro de casa, na sua intimidade, né? Ter tranquilidade, do que você ter abundância, uma casa farta, né? E ter contenda. Então, porque aí logo depois ele vem aqui falando assim: o escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. Tem até aqui uma linguagem que eu já deixei aqui, porque a minha Bíblia ela é mais arcaica, mas aqui ele fala assim: ó, o escravo sábio mandará no filho que envergonhou o pai, e também receberá uma parte da herança, né? O que ele está falando? Quando você. Aqui a gente fala escravo, né? Mas ele fala assim: o sábio, o escravo prudente, ele honrará o seu senhor, mas aí vamos colocar na linguagem mais atual, né? Quando você honra o seu líder e você, é, vamos dizer, quando você, não é brigar, mas quando você chama a atenção das pessoas, ou seja, quando você está na mesma visão que o seu líder, você recebe a honra depois desse líder, né? Explicando e traduzindo isso, ele fala assim:
O escravo prudente, ou seja, o servo, vamos mudar a palavra, o servo prudente, ele domina, quer dizer, o filho é aquele que o rei, vamos dizer assim, ele tem ali como confiança, né? Quem ele tem como confiança são seus filhos. Então ele domina os seus filhos que causam vergonha, ou seja, que age contra as normas, contra o rei, né? E ele fala que entre os irmãos ele terá parte por herança. Se a gente também levar isso para Deus, né, para Deus, nós, quando somos fiéis a Deus e quando nós não, quando nós nos posicionamos diante da vergonha, né? E quando nós nos colocamos como filho, porque aqui ele está lidando como filho, ele está fazendo o quê? Ele está honrando as normas do rei. E o que que ele fala? Da parte da herança você terá parte. Você será filho também, será considerado como filho. E isso não só para Deus, mas isso em tudo. Você numa empresa, quando você se coloca de acordo com aquela empresa, né? E as normas, você tem herança, ou seja, você tem o agrado daquele líder, daquele superior. Então, isso é uma sabedoria, né? É, a questão do Provérbios é que às vezes ela não dá uma muito conexão, né, com um versículo e outro, por isso que às vezes a gente tem que acabar falando um pouco isolado, né, um do outro. Você vê que a gente começou falando da intimidade da casa, né, e depois aqui a gente ainda continua meio que falando, né, sobre esse comportamento. E o 3 fala assim: o crisol prova a prata e o forno. Não, o crisol prova a prata e o forno o ouro, mas os corações prova o Senhor. Se a gente também for olhar meio que no interno da coisa, a gente vê muito que Deus está usando aqui a sabedoria para falar também um pouco do comportamento, né? Tudo aqui está envolvendo muito você na sua individualidade com o seu comportamento diante dos outros, né? Porque o primeiro fala da tranquilidade de uma casa, e a tranquilidade de uma casa depende de nós, né? O Deus ele tem pavor de contenda. A gente vê muito em Provérbios, Deus falando contra essas contendas, né? Então, assim, aí depois a gente vem falando também de um comportamento que é você ser fiel, né? Aquele ou seja, ele não vai ser a favor da rebeldia dos outros, né? Do filho rebelde. Ele não é a favor do filho rebelde, ele tem um comportamento que ele está a favor do líder, né? Está a favor de Deus, vamos dizer, está a favor da empresa que você está. Isso tudo é caráter, né? O Provérbios ele educa muito o nosso caráter, a nossa sensatez, né? Então, até aqui a gente vai vendo também comportamento nosso. E aí depois ele fala aqui sobre que Deus ele prova o nosso coração, ou seja, Deus ele está nos sondando o tempo todo as nossas intenções, né? O nosso caráter. Então, o Senhor está sempre nos provando. O malfazejo atenta para o lábio iníquo. Versículo 4. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Numa tradução mais atual, ele fala assim: os maus ouvem com atenção as coisas más, e os mentirosos gostam de ouvir mentiras, ou seja, a nossa inclinação é para aquilo que abunda o nosso coração, né? Aquilo que está no nosso interior. Quando você é mal, você gosta do mal, você gosta de ouvir as coisas más, né? Quando você é um mentiroso, você gosta de ouvir mentira. Ou seja, o que Salomão está dizendo aqui é que aquilo que está no seu coração é o que te inclina. E isso é interessante, né? Que tem uma coisa que eu amo, que a Cris fala muito, que a gente nunca pode achar que porque nós temos um comportamento errado, é porque nós não somos aquela pessoa, né? Na verdade, não. Nós temos uma essência de Deus que está lá em Gênesis, que Deus fala que deu a essência, ele soprou sobre nós, e aí depois ele vai falar com Noé, né, que ele não ia deixar que a essência dele ficasse no homem eternamente, mas o homem só ia viver até os 120 anos. Então há uma essência em nós, né? E a Cris fala muito sobre isso, sobre que aquilo não é você, porque você é filha de Deus. Você é uma pessoa que nasceu para dar para ser santo. Que a Bíblia diz sede santos. Então, se a Bíblia fala sede santos como eu sou santo, é porque há possibilidade de nós sermos santos.
E qual é essa possibilidade? Quando nós nos inclinamos para essa essência que tem dentro de nós, que é o fôlego de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Quando nós inclinamos para o Espírito, nós não, ou seja, nós não somos isso aqui, são comportamentos que nós adquirimos. Eu gosto quando ela fala isso, porque senão a gente começa a pegar isso e dizer eu sou mal. Não. Se você se analisa e você gosta de ouvir, o que que você ouve, né? O que que você gosta, o que que te agrada, e você vê que o que te agrada é algo que é ruim, que é mal, é algo que não é santo. Então o que que mostra? Que o seu coração está inclinado. E aí que começa a gente também a olhar para dentro de nós, né? Por isso que antes desse versículo ele fala que Deus, assim como o crisol prova a prata, assim o forno, né, faz o ouro, modela o ouro, derrete o ouro e prova se aquilo ali é ouro mesmo. Dessa forma, Deus ele prova o que é o nosso coração, né? Se há maldade em nós, se há bondade em nós, né? Então, esse versículo 4 eu acho muito forte para que nós nos atentamos até para os comportamentos. Eu não gosto de ler provérbios olhando para o irmão, porque às vezes a gente lê provérbios assim, eu vou ver e vou ficar atento para quem estiver do meu lado que tem esse comportamento. Eu gosto de ler a Bíblia, né? Olhando para mim. Então, assim, quando fala isso aqui, que o mal se atenta para o lábio do iníquo, ou seja, a pessoa que tem um coração que está inclinado para a carne, ela gosta de ouvir o lábio iníquo, ela gosta de ouvir a parte carnal. Se ele inclina os ouvidos para aquilo que é ruim, né? Como ele diz, o mentiroso, então eu vou sondar a mim mesmo hoje de manhã, né? Para onde eu estou me inclinando? Por que que eu gosto de ouvir isso? Por que que eu sempre estou no meio dessa roda? Isso para mim é uma reflexão terrível, porque aí eu já começo a observar e falo assim, uau, então eu tenho que refinar o meu gosto, eu tenho que refinar o meu ser, eu tenho que me inclinar para o Espírito. Como é que se inclina para o Espírito? Ouvindo o que é santo. E o que que é santo? A Bíblia. Então, para você conseguir se inclinar para o Espírito, você tem que ouvir o que é bom. E o que é bom? A Bíblia. 5. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Aqui na linguagem de hoje fala: quem caçoa do pobre insulta a Deus, que o fez. Quem se alegra com a desgraça do outro, ele é castigado. Gente, isso aqui é tão forte, porque quando Salomão fala de pobre, é meio que muita coisa, né? Não é só pobre de dinheiro, né? Às vezes é um pobre no sentido de simplicidade, no sentido da palavra mesmo simplicidade, não é humildade, né? Mesmo, às vezes tem pessoas que não é pobre de passar fome, mas ele é, vamos dizer, necessitado, né? Então ele está falando o quê? O que escarnece do necessitado. Olha que coisa forte. Insulta aquele que o criou. Isso é muito forte, porque o que que ele está querendo dizer? Quando você mexe com um necessitado, né, que a Bíblia até fala que ele é o Deus do órfão, da viúva, Deus defende muito os humilhados. Deus ele tem essa preocupação com o necessitado. Tanto que quando Jesus veio aqui à Terra, o que que ele fala? Que ele veio para os doentes. Olha que coisa linda. Jesus fala que veio para os doentes. Jesus, ele diz que ele veio para o necessitado, para o doente, para o enfermo. E enfermo de quê? De alma, de corpo, de mente. Então, assim, é isso que a gente, quando fala que o pobre é tudo. Não é só o mendigo, né? Não é o mendigo. O pobre é o necessitado. Então, quando ele fala que você escarnece, é quando você, tipo assim, você desdém da situação do necessitado. E aí ele fala que você, na verdade, está insultando o pai daquele indivíduo. E quem é o pai? Deus. Coisa tremenda, né? Ou seja, nós não podemos falar da maior e melhor criação que Deus fez. Que não foi a árvore, não foi a água, não foi o céu, não foi a lua, não foi as estrelas. A maior criação de Deus foi o seu filho, o homem, a qual tem a imagem dele
e a essência dele, o espírito dele. Essa é a maior criação. Então, o que que ele está falando aqui? Não insulta aquele que eu criei, não insulta o necessitado. E não se alegra quando o seu irmão está mal. Não se alegra pela desgraça do seu irmão. Não se alegra pela calamidade. E sabe o que que é forte isso aqui? Porque quando a gente fala que não se alegra da calamidade, pois não ficará impune, ele está falando do indivíduo. A gente não tem direito de se alegrar até mesmo pelo nosso inimigo. A gente não tem que torcer pela calamidade de alguém que te fez mal, né? Porque a gente está lendo aqui, mas é o todo, que às vezes a gente lê isso aqui e a gente fala assim, tá, isso aqui é para o meu amigo, né? Isso aqui é para o meu irmão que eu amo. Não, isso aqui é para tudo. Não se alegra na calamidade daquele homem. Não se alegra que aquele homem está na calamidade de ir para o inferno, né? Está no pecado. Então, às vezes a gente fala assim, vai mesmo, eu espero que você vá para o inferno, né? Isso aí você está insultando quem o criou, que é Deus. Eu gosto sempre de ter essa ideia de olhar e falar assim, como é que Deus, como é que Jesus, né, olha para essa pessoa? Isso é muito bom você fazer esse exercício. Como é que Jesus está olhando ela? Como que Jesus olha essa pessoa? Será que ele rejeitou ela? Será que ela está vivendo essa pobreza por quê? Né? Por que que ela está nessa calamidade? Então, olhar com um olhar de amor, né? Aí o 6 fala assim: a coroa dos velhos são os filhos, dos filhos, ou seja, os netos. A coroa do velho é o neto. E a glória do filho são os pais. Né? Isso aqui é uma sabedoria. O que que ele está querendo dizer? Que a alegria do velho, né, é ver os netos, é ver a geração dele prosseguindo, é ver a família, né? Então, e isso antigamente era muito louvável, né? Hoje em dia tem gente que já fala que não vai ter filho, não vai ter família, né? Hoje em dia a gente vê muito isso, né? Essa falta de entendimento sobre a família, o laço familiar, né? E aqui fala isso, que a alegria do, desse idoso é a continuação, são os netos. E qual é a glória dos filhos? São os pais, né? Isso aqui é muito forte também. Ou seja, ele fala que a glória do filho é ver o pai. Então nós somos a alegria do filho, nós somos quem o filho deslumbra, quem ele olha, quem ele vê, quem é referência. E por mais que o adolescente não demonstre isso, você continua sendo referência para o adolescente, tá bem? Por mais que o adolescente ele não te honra, ele te escarnece, na verdade ele está te sondando o tempo todo. A criança, quando ela nasce, ela sempre está te sondando. E todas as idades você é sondado. Os pais é o tempo todo sondado pelo filho. Os filhos. E uma coisa que eu noto, né? Na minha vida, hoje eu tenho 40 anos. E esses 40 anos foi a idade mais maravilhosa que eu já vivi em toda a minha vida, né? Quando eu fiz 40 anos, a minha pastora, tá, ela tem 41, acho que fez 42, não sei, acho que tem 41. E eu lembro que ela falou assim pra mim, quando eu fiz 40 anos, pra mim foi a melhor idade. Eu me assustei, né? Porque a gente chega aos 40 anos, a gente se assusta, né? A gente fala, meu Deus, 40, cheguei. E na verdade, os 40 anos me trouxe muita maturidade, né? E uma das coisas que eu observo muito por mais que eu brigue com a minha filha, que eu chamo a atenção dela, quando eu sondo, eu vejo que ela simplesmente está copiando um comportamento meu que eu mesmo reprovo, tá bem? Eu reprovo aquele comportamento, eu não gosto de ter aquele comportamento, eu luto para não ter aquele comportamento e é exatamente o que ela faz. Então é por quê? Porque o adolescente ele te examina, mas também tem o outro lado. Ela também faz aquilo que me agrada. Por quê? Porque ela também imita as coisas boas. Então, eu também vejo um lado dela mais humano, um lado dela de outra forma, um lado mais educado, um lado respeitoso. E eu falo, uau, ela olha os dois lados. Então, assim, o que eu noto é que, agora eu falando com a minha própria sabedoria de que eu estou observando, é que todas as broncas que eu dei não fazem tanto efeitos como as atitudes que ela copia. E copia em tudo. E por mais que tenha atitudes novas, é, ela está copiando também. Então, por exemplo, por mais que você muda a estação da sua vida, né? Por exemplo, de repente você começa a se comportar agora como imigrante, como não sei o quê, às vezes você nunca teve crise financeira, agora você está tendo, então você vai mudando algum comportamento. Quando você vê, seus filhos estão agindo daquela forma. Isso é incrível. Então,
por isso que fala aqui que a glória dos filhos são os pais, né? E sempre será. Por mais que não, eles falam que não, por mais que eles falam assim, eu não vou te ouvir, eu não quero te ouvir, é, eles estão te ouvindo no comportamento. Ao insensato, o 7 fala assim, ao insensato não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso, né? O que que ele está falando? Aquele que é insensato, a gente não convém, ou seja, não combina, né? Não combina uma palavra de sabedoria. O insensato não convém a palavra excelente. Quanto menos ao príncipe falar mentira, ao líder, vamos dizer, vamos colocar líder, porque vamos colocar na nossa linguagem do que a gente vive, né? Que a gente aqui não tem príncipes nem reis, mas o príncipe aqui a gente coloca como um líder, né? Como alguém que está na direção, está na frente. O príncipe é aquele que está na frente, aquele que lidera. Então, o que que ele está falando? Não convém para você que lidera ter uma palavra mentirosa. Assim como não faz parte do insensato uma palavra de excelência, né? A gente vê muitas pessoas aí pregando verdades, né? Falando verdade, mas ele é um insensato. Então, na verdade, ele não consegue trazer uma palavra de excelência, porque na verdade ele é um insensato. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com o que a gente ouve, tá? Porque às vezes não são. Hoje em dia está muito barato, né? Hoje está barato. Hoje tem Salomão para todo lado, não é verdade? Hoje você compra uma psicologia muito barata. Existe a psicologia barata. E aí, essa psicologia barata são pessoas, né, que querem falar, advertir, dar instrução para as pessoas e às vezes aquilo ali não tem profundidade nenhuma, é raso. E como que você sabe que é raso? Porque quando você vai ler Provérbios, vai ler a Bíblia, você vê uma profundidade tão grande. Gente, Provérbios ele está além. Sabe por que que Provérbios ele está em todos os tempos da nossa vida? Porque ele está falando algo do ser humano. O ser humano não muda a essência. O ser humano não muda quem ele é. Não importa se ele nasceu na Bélgica, se ele nasceu na Itália, se ele nasceu nos Estados Unidos, se ele nasceu no Alasca. O ser humano é ser humano. O ser humano tem as características próprias do indivíduo que foi criado por Deus. Nós somos comuns. Então, quando a gente ouve Salomão, aquilo dá para todo mundo, porque é humano, é um sentimento carnal que acontece. Então, por isso que é bom a gente ler isso aqui, porque isso aqui é profundo demais. O Provérbios fala para a vida inteira, não tem idade, não tem tempo, não tem geração, não tem moda, não tem moda. Isso aqui é a realidade da vida, da vida. Então, quando ele fala, o príncipe não fala mentira, é porque o líder que fala mentira, ele perde a credibilidade. O líder que mente, ele é um insensato, ou seja, não existe a mentira naquele que lidera, ele tem que conter com a verdade. Porque a verdade, além dela te dar credibilidade, ela te coloca numa situação de contínuo confiança. E então, isso aqui é uma lição para nós. Versículo 8: pedra mágica é o suborno aos olhos de quem dá, e para onde quer que se volte, terá o seu proveito. Na linguagem de hoje, fala assim: ó, alguns pensam que com o dinheiro podem comprar qualquer pessoa. Acham que o suborno é uma coisa mágica. Né? Isso aqui também está falando de caráter. Né? O que que Salomão está falando aqui? A pessoa que acha que com suborno é como se fosse uma magia o suborno. Ele consegue tudo com suborno. E aí, o suborno não é só dinheiro, tá? O suborno, você pode subornar de todas as formas, até usando psicologia reversa, né? Psicologia reversa não deixa de ser um suborno. Então, ele fala que aquele que usa de suborno, né? Que acha que dá algum proveito, né? Que ele fala que alguns pensam que o dinheiro pode comprar, né? Você às vezes acha que o seu poder pode comprar, pode subornar. Eu vou colocar poder para generalizar, porque dinheiro traz poder, tá? Então, eu vou colocar poder porque não é só o dinheiro que faz você subornar alguém. Então, o poder, você acha que porque você tem poder, você pode subornar qualquer coisa e ter qualquer coisa. Na verdade, não é assim, né? Principalmente nós cristãos, principalmente nós cristãos. Eu tinha um amigo que ele falava isso, que ele falava assim: pode todo mundo passar o sinal vermelho, mas se o crente passar, é ele que está errado. Porque nós somos a diferença.
Então, olha que coisa linda. Aqui, Salomão já está falando aqui contra o suborno. O 9, o que encobre a transgressão adquire o amor, mas o que traz o assunto à baila separa maiores amigos. Eu vou ler também na outra, porque para entender. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando perde uma amizade, né? Estraga uma amizade. Aqui também é tremendo. Se você não consegue perdoar, você não consegue, você estraga aquele laço que você fez. Porque, gente, todos nós temos falhas. Não tem um aqui que pode levantar a mão e dizer eu sou perfeito. Eu sou perfeito, eu não erro, eu sou maravilhosa, eu não tenho erro nenhum. Todos nós temos um erro. O que pode acontecer é que aquilo que eu erro, você não erra. Isso pode acontecer. Mas aquilo que você erra, talvez eu não erro. Então, às vezes, a pessoa ela falha com você, você perdoa ela, mas você não consegue. Você, na verdade, você não perdoa, né? Você diz que perdoou, mas você não muda. Você perde. Ele fala que, olha, quem perdoa ofensa mostra que tem amor. Mas quem fica lembrando do assunto, né? Eu gosto também da arcaico, quem encobre a transgressão adquire o amor. Por que que ele fala encobre? Isso aqui é forte. Por que que nessa versão mais arcaica ele fala o que encobre a transgressão? É porque quando ele fala cobrir, é no sentido assim, é igual Jesus. O que que Jesus fez por nós? Ele cobriu a nossa transgressão. E o que que Jesus manda nós fazermos? O mesmo que ele fez para o nosso próximo. O que que você tem que fazer? Cobrir o teu irmão. Não, mas ele errou feio. Ele errou feio. Eu vou ser o primeiro que vou jogar pedra nesse irmão. E aí ele fala o quê? Que com isso você perde e separa amigos. Como é que você vai ter amigos se você não consegue perdoar, não consegue ter a mesma visão? Porque às vezes a maior dificuldade, e de todos nós, tá bem? Principalmente de um líder, principalmente de alguém que é referência, ou até uma pessoa comum, qual é a sua dificuldade? Uma pessoa errou com você, ou ela teve um comportamento errado, você perdoa, você diz que perdoa, mas você também nunca mais consegue olhar para ela, consegue falar com ela novamente, consegue falar com ele novamente. Você muda completamente seu comportamento, você acabou com a amizade, você perdeu amizades. E se você for uma pessoa assim, vai acabar sem ninguém, porque todo mundo erra. Então, se você for separar de pessoas que erraram, ao invés de você cobrir aquela pessoa, você vai viver sem ninguém, porque todo mundo erra. Então, você não vai andar com ninguém. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Já pensou se nós sermos ignorados por conta dos nossos erros? Olha o que Salomão está falando, coisa linda. Aquele que não cobre a transgressão, não tem amor e perde a amizade. Isso é muito bonito. Às vezes você tem uma amizade linda, você tem um relacionamento lindo, mas não consegue porque ela cometeu uma falha. E qual o problema? Perdoa e cobre essa pessoa, cobre no amor. Eu te cubro hoje. Eu te cubro hoje porque eu sei que isso foi um comportamento. Eu sei que você não é essa pessoa, foi um comportamento errado. Gente, isso é tão forte que até quem te trai, no sentido assim, faz uma mentira, fala uma mentira, fala uma calúnia de você, faz algo contra você, né? Porque é muito fácil você perdoar algo que a pessoa fez pelo outro, mas quando faz para você, você cobrir essa transgressão e falar, olha, eu te entendo, porque eu te perdoo. Ou então você mesmo, por mais que a pessoa não te pediu perdão, você fala, olha, isso que você fez me deixou muito triste, muito magoada. Eu vi esses dias um testemunho desse, que a mulher fez uma coisa natural, ela dentro dela ficou chateada, mas ela não falou para aquela mulher que ficou chateada, ela estava só brincando. A mulher estava brincando, a mulher não, era uma amiga dela, estava brincando com ela, brincando, tipo, zoando, né? E ela odeia pessoas que ficam caçoando da pessoa, tipo, brincando com uma coisa que é vergonhoso. E ela fez aquilo que ela já devia fazer sempre, brincar com os outros. E aquilo chateou ela. Só que como a reação dela foi separar daquela mulher, ela falou: eu vou parar de andar com ela. Só que o Espírito Santo falou assim: você gostaria que as pessoas parassem quando você falhasse com ela? E ela falou: não. E aí ela começou a entender o lado dela errando e os outros falando assim: eu nem vou andar mais com ela. O que que ela fez? Deus falou assim: vá lá e trata com ela. Quando ela chegou lá, ela falou assim: olha, você fez isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui que você fez, não convém. Isso me entristeceu muito. Naquele momento, ela disse que quebrou tudo. A menina chorou, que ela falou: não, não esperava que você tinha ficado magoada com isso, que ela nem sabia, nem sabia. E ela aproveitou e ainda instruiu ela
a maneira correta. Olha que coisa cristã e maravilhosa. E a amizade perpetuou. Então, cuidado com a falta de perdão, tá? A falta de perdão é você, o perdão é continuar a lidar com aquela pessoa, tá bem? É muito fácil você falar, eu te perdoo. Você perdoa, mas não consegue sentar na mesa para comer com ele, então não é perdão. Mais fundo o 10, mais fundo entra a repreensão no prudente, ou seja, mais profunda é a repreensão no prudente, do que 100 açoites no insensato, tá? O insensato não ouve. Eu sempre eu leio isso aqui, eu coloco para mim. Gente, eu tô me empolgando, não tô vendo a hora, meu pai. Deixa eu correr, tá? O insensato, ele não olha. Quando a gente vê isso aqui, gente, olha para você, tá? Eu gosto de ver se eu sou insensata. Por quê? Olha aqui. Ou se eu estou tendo um comportamento de insensatez. A repreensão, o prudente ele ouve. A repreensão ela entra no prudente. O insensato ele repugna. Ele prefere levar 100 açoites do que ouvir uma repreensão. Gente, isso é tão forte que às vezes na vida você está errando 1000 vezes porque você é insensato e não consegue ouvir e atender e absorver uma repreensão, uma direção, né? O insensato não quer ouvir, o insensato não gosta de quando ele é colocado na parede e a pessoa fala com ele. O insensato não muda porque ele não ouve. Então, cuidado, ouve, atende a quem está te repreendendo, porque a repreensão, ela traz, é, ela traz além de crescimento, ela traz prosperidade. Você sabia que a repreensão traz prosperidade? Porque a pessoa que te repreende, primeiro que ela já teve coragem de te repreender. E a repreensão é geralmente um comportamento que você fez que é anormal. Ah, mas ele está errado. Mas por que que ele me repreendeu? Que comportamento fez com que ele trouxesse isso? Então, o prudente, ele está o tempo todo ouvindo e diz que entra, faz na raiz, ou seja, na essência. E aí você muda, você cresce e você prospera. Então, ouve. No 11, o rebelde não busca senão o mal, por isso o mensageiro cruel se enviará contra ele. Ou seja, aquele que o rebelde, ele como ele só escuta o mal, também vem o mensageiro cruel vem até ele, ou seja, ele recebe o mal depois. Melhor é encontrar-se uma ursa roubada dos filhos do que o insensato na sua astutícia. Ou seja, a pior coisa é você lidar com um insensato. Ele fala o quê? É melhor você tá com uma ursa nervosa do que você se encontrar com um astuto, né? Quanto aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Até eu gosto da linguagem de hoje que fala assim: quem paga o bem com o mal, não afastará o mal da sua casa. É, e isso aqui é muito forte, gente. Acho que é próprio Provérbios que ele fala: se você tem como fazer o bem, não retém. Não retém o bem. O próprio Provérbios fala: não retém o bem, não retém a justiça. Então ele fala que aquele que paga o bem, ou seja, aquele que, ao invés de ele fazer o bem, ele faz o mal, né? Quem paga o bem com o mal, ou seja, o que é pagar o bem com o mal? Uma pessoa te fez bem e você paga com o mal. Você recebeu o bem de alguém, mas você paga com mal, né? E ele está falando que o quê? Você traz maldição para a tua casa. Então, cuidado como é que você está lidando com as coisas, porque às vezes a gente olha assim, mas é tanta coisa, gente, é tão minucioso, né? Cuidado como que você está agindo. Tem pessoas que estão fazendo o bem para você, mas você reage com mal, você paga aquela pessoa com mal, né? Uma pessoa hoje está te dando a mão e amanhã você fecha a tua mão para outra pessoa, isso é pagar com mal. Pagar o bem com mal, até de Deus, né? Você foi ajudado e agora você não ajuda, né? Eu vou falar até uma coisa boba, né? Você sempre teve carona ou boleia aqui em Portugal, eu não sei como é que fala em outros países, e aí você não consegue dar uma carona para alguém, dar uma boleia para alguém. Quer dizer, por mais que não foi para a mesma pessoa, mas aquilo, a bondade que Deus fez contigo, você não consegue retribuir, você paga com mal. E aí Deus diz que você atrai maldição para sua casa. É, 14. Como abrir uma represa, assim é o começo da contenda. Desiste logo, antes que haja rixa. Ele está falando assim, assim como abre uma represa e ela inunda, ele está falando assim, sai logo disso. Ou seja, gente, nós temos que saber frear-se, tá bem? Nós não somos o que inicia uma contenda.
nós somos o que freia, nós somos o que não deixa essa represa arrebentar, né? Então, seja você um apaziguador, seja você aquele que segura a represa, né? Ou seja, tem o seu limite, saiba também o seu limite. Se é você que está dentro da briga, né? Que aqui fala que como abrir-se uma represa é o começo de uma contenda. Se você não para aquela contenda, ela estoura aquela represa e aí já era, né? Vira uma rixa, que fala rixa. Então, assim, veja o limite. Veja o limite das pessoas. Às vezes você vai ultrapassando, 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 você está vendo que já deu e você não para. Isso é insensatez, né? O sábio, o cristão, ele sabe a hora de parar, tá bom? Então, se você vê que está indo demais, saiba a hora de parar para que essa represa não venha arrebentar. Olha aqui. O que justifica o perverso e o que condena, o que justifica o perverso e o que condena o justo é abominável para Deus, tanto um como o outro. Então, tanto você, olha que coisa interessante, as duas são abomináveis. Tanto você justificar o que é errado, como você abominar o que é justo. Mais uma vez eu falo, como é que você vai saber isso? Você tem que ter conhecimento da Bíblia. Como é que eu sei o que é certo e o que é errado, né? Então ele está falando aqui que aquele que justifica o que está errado, ele está abominável para Deus. E aquele que abomina o que é certo, ele também é abominável para Deus. Então, cuidado com o lado que você está, né? Até isso é tão forte, porque às vezes a Cris é uma mulher muito sábia, né? Quem tem a sorte de conhecê-la melhor, né? A missionária Cris, pastora, vai saber a sabedoria que ela tem a respeito disso. Porque às vezes você está brigando com uma causa que é uma causa que você não está olhando com um olhar justo. Então você começa a criticar, você coloca um peso errado sem saber. Por isso que é melhor você não falar. Por isso que é melhor você não entrar numa briga, numa discussão, que você não sabe o que é o certo e o errado. E como é que eu sei que é certo se eu não conheço o intuito daquilo? Não sei das partes, eu não conheço a história. Então, o que ela falou, como é que você sabe como é que aquela pessoa está realmente comportando? Você não sabe, você está de fora. Então, o que que ela falou? Cuidado para você não estar indo, na verdade, contra Deus. Porque às vezes a pessoa que você está criticando ou falando mal, às vezes você está indo próprio contra Deus, porque a atitude que ela tomou não foi errada. Foi Deus que deu direção. E aí você está lutando contra Deus, porque tem direção de Deus que ela não é entendida, ela não é bem vista, né? Porque tem direções de Deus que confunde. Confunde porque o insensato ele acha que o certo é o que ele pensa. E às vezes não, às vezes Deus ele toma uma direção e o povo quer ir para o outro lado, né? E foi o que aconteceu com Moisés, né? E que Deus fez? Ó, eu que levantei Moisés, é para ouvir o que ele está falando, porque eu estou dando direção para Moisés e vocês estão criticando Moisés, ou seja, estão abominando o que é justo, abominando o que é o certo. E aí, o que que Deus fez? Chama Arão e Miriam, e os dois ali são leva de Deus. Não, eu estou falando com eles, vocês estão achando que está errado? Eu estou com Moisés. Né? Então, cuidado, muito cuidado para que lado você está. É melhor nem estar em nenhum lado. Como diz a Cris, é melhor ficar calado. Melhor não você nem falar, nem agir. E a outra coisa, eu vou dizer mais. Sonda o teu pensamento para que nem no seu pensamento você esteja contra ou falando errado contra um justo, tá? Cuidado. Não seja a sua boca que vai sair a justificação do perverso. Não justifica o que está errado e não condena o que está certo. Cuidado. Melhor, como a Cris diz, melhor não falar. De que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar sabedoria, né? O que adianta você ter poder se você é insensato, né? Visto que não tem entendimento. Então, o que adianta você ter muito dinheiro se você é insensato? Esse dinheiro não vai render, você não vai prosperar. O que adianta ter poder, o insensato? Né? Aquilo não vinga. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz um irmão. Então, a amizade, ela não é só em tempo bom, gente. A amizade é no tempo de angústia. Quando você também é um amigo fiel, ali nasce um irmão. Então, a semente que você está semeando hoje com esse seu amigo, que está num tempo ruim, um tempo de angústia, a gente tem muito hábito de, quando a pessoa está mal, a gente abre mão. Ah, não vou nem me meter, não vou nem estar ali.
né? A pessoa está na escassez e eu não vou nem ajudar, porque deixa para lá, vai cair sobre mim, vai respingar na minha cabeça. A Bíblia diz, aqui mesmo em Provérbios, que Deus ele sonda o coração do homem. Qual é a bondade que há no seu coração? Na hora do tempo ruim, você descartou aquela pessoa, seu amigo. Ele fala aqui que em todo tempo, em todo tempo amo o amigo. E na angústia faz o irmão, né? Às vezes agora essa pessoa está passando por uma fase e você demonstra que você é amigo e está com ela, ali nasce um irmão. Amanhã, você não sabe o dia de amanhã. Amanhã você tem um lugar para ir porque você teve uma amizade que você suportou todo o tempo a angústia daquela pessoa. E ali nasce o quê? Um irmão. O que que é o irmão? O irmão é aquele que pode passar o que for, ele continua sendo irmão. Você vai na casa do irmão, você tem liberdade para se você precisar dormir na casa do seu irmão, você pode dormir na casa do seu irmão com a sua família. O que que ele está falando? Ali nasce uma família. Então, não despreze o teu amigo no dia da angústia, porque amanhã ele vira o seu irmão, né? Ou seja, amanhã você pode precisar e ele que vai estar lá para te colher. Então, seja amigo em todo tempo, tanto no tempo ruim como no tempo bom. O homem, falta de entendimento, compromete-se ficando por fiador do seu próximo. Aqui também é uma sabedoria de Salomão, né? O homem sensato, ele é fiador, né? É, e aqui ele já está dando uma dica, né? A gente tem que tomar cuidado também para onde a gente vai ser fiador de quem, né? O insensato, ele compromete-se ficando como fiador do seu próximo, né? Isso aí também é um pouco de falta de sabedoria para quem você vai ser, quem você está dando o seu nome para se comprometer, né? Tem que ter muita prudência na hora de fazer isso. O que ama a contenda ama o pecado, e o que faz alta a sua porta facilita a própria queda, né? O que ama a contenda, de novo, ele volta na contenda, né? Ama o pecado. Gente, o tempo acho que acabou, né? Então, deixa eu correr aqui. O perverso do coração jamais achará o bem. O que tem a língua dobre vem cair no mal. O filho astuto é tristeza para o pai. E o pai do insensato não se alegra. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O perverso aceita suborno, olha de novo, secretamente, agora ele está falando do outro lado, para perverter as veredas da justiça. Ou seja, quem suborna é abominável, mas também quem aceita também é errado. A sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. O filho insensato é tristeza para o pai, a amargura para quem deu a luz. Não é bom punir ao justo, é contra o direito ferir o príncipe. Você não pode ferir o justo, ferir o seu líder. Quem retém as palavras possui o conhecimento, como eu acabei de falar, que a Cris fala, melhor você reter suas palavras, assim você tem conhecimento. O sereno de espírito é o homem de inteligência. Até o astuto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por sábio. Pronto. Eu quero deixar, então, não dá para falar mais por causa do tempo, mas aquele que cerra os lábios, ou seja, seja prudente no seu comportamento, na sua visão, é, melhor, né, às vezes a gente frear-se do que desenfrear, né? Então, esse Provérbios hoje, né, fala muito sobre o meu coração, seja prudente. Né? Ele fala muito do insensato, do prudente, do comportamento, seja prudente. Outra coisa que ele fala, sonda você, faz uma ressonância, sabe a ressonância magnética? Faz ressonância dentro de você, né? Olha para dentro do seu ser, faz. A Bíblia diz que quando Jesus vai ceiar, o que que ele fala? Examine o homem a si mesmo e pega do cálice, beba desse cálice. Examina hoje. Não leia provérbios para o outro, não leia provérbios para você se livrar do ímpio. Não, leia provérbios para você não ser o ímpio, para você não ser a pedra de tropeço, para você não ser aquele amigo infiel, para você não ser aquele que suborna, para você ser um bom filho, para você ser justo, para você calar-te diante do príncipe, diante do líder, diante do rei, diante daquele que está à sua frente, diante do seu chefe. Prudência. Aquele que ama a sabedoria, aquele que ama o que lê, aquele que ama, ouve. Ele dá essa instrução, ouve. Se caso você se enquadra no insensato, isso é um comportamento, Deus, eu quero ser o prudente, eu quero ser o que ama a sabedoria, eu quero ser o sábio, eu quero ser o sensato, eu quero ser o equilibrado, eu quero reter a represa, eu não quero soltar a represa, eu não quero ser o que contenda, eu quero ser o que segura, eu quero ser o que perdoa. Aleluia. Então, deixa essa palavra hoje. Assuma que você é filho e você
Não é um perdedor porque você não se enquadrou em algo, mas você é aquele que quer se enquadrar, então você é o sábio. Amém? Obrigado pela sua oportunidade. Passo aí de volta o bastão.